perguntar. Tá muito eficiente, hein, Lucas? Caramba, hein? Isso aí. Vamos embora? Vamos fazer a correção logo, então? Então, ó, livro, página 344. E aí, Tia Bom Beth? dia, Paula, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, turma. Bom dia, bom dia. Eles, Bom dia, Saudade de bom dia, vocês. bom dia. eles são os doces, ó, tudo quietinho, tá vendo, Beth? Como é que eles Tô são? vendo aqui, que coisa linda, gente. Que oitavo Não ano é? Tá maravilhoso. vendo? Menino, se te ver, eu tô falando que eu quero ver se vai ser todo mundo assim, essa maravilha. Apesar do que eles são também, né? Eles são Renan Lessa, Gustavo Chafim, quem mais que tá aí? Gabriele, Ana Clara. Tá todo mundo tá faltando só falta chegar, deixa eu ver, uns 6 só, 6 ou 7. Lucas Vicente. Tô vendo você, Lucas. Eles são maravilhosos. Que Eu falo que bom. só não, eu falo que só não são melhor porque eu não posso ver. Só Gustavo. Samuel, olha, eu tô morrendo de saudade de vocês, hein? Vim aqui para matar a saudade e dar uma olhadinha nessas aulas, hein? Não é, Boa meu aula, filho? professora. Boa aula, Obrigada, turma. Beth. Obrigada. Obrigado. Ih, apareceu um cachorro agora, hein? Ai, que maravilha. Não dá para ver alguém aí, não foi um cachorrinho. Vamos embora, crianças. Então, ó, 344. Abre aí o livro, já está tudo direitinho. Fala para o cachorro também abrir. Então, ó, na 344, foi só a número 1, né? Aí a 345 foi a número 3 e a número 4. Vamos para a correção? Então, ó, a número 1 está o seguinte. Leia o texto a seguir sobre o processo de independência do Brasil, depois realize as atividades que seguem. Por que, Lucas? Que mundo cruel é esse, Lucas? Você fez assim? Tá bom, vamos embora. Ah, fala de Chabete, né? Ela voltou aí, que maravilha. Viu? Vamos embora, crianças. Chega de conversa. Então, ó, temos o texto. Aí, abaixo do texto, as duas perguntinhas. A letra A fala o seguinte: observe o trecho em destaque observe o trecho em destaque no texto, o acontecimento histórico que ele se refere. Assinale a resposta correta. O texto está fazendo referência à proclamação da independência. Então, a letra A, da número 1, eu irei marcar, eu teria que ter marcado, né, o segundo quadradinho, tá? Proclamação da independência. Confere aí, direitinho. Agora, ó, B. Ih, tá pequenininho aí também. B. Qual é o posicionamento da autora do texto em relação à independência do Brasil? Vou fazer aqui a leitura a resposta da letra A é o segundo quadradinho da A, tá? É proclamação da independência, página 344. Página 344. Nós estamos na número 1, achou? Nós estamos na número 1. A resposta que vocês deveriam aí ter colocado, né? É o segundo quadradinho que está escrito Proclamação da Independência. Então, 344, número 1, letra A. Era para marcar um X, onde está escrito Proclamação da Independência. E a B fala o seguinte: qual é o posicionamento da autora do texto em relação à independência do Brasil? A autora do texto, né, ela afirma que, mesmo sendo instituída a monarquia de base liberal, a maior parte das pessoas escravizadas não foram consideradas livres e iguais, já que se manteve a mão de obra escrava. Resumindo, tá? Vou falar de uma forma mais fácil, de uma forma mais simples. Segundo a autora, a independência do Brasil ocorreu
mas as bases, né, sociais permaneceram a mesma, tá? E as bases econômicas também. A escravidão permaneceu, tá bom? A maioria das pessoas não se tornaram livres e nem eram aí vistas como iguais. Alguém quer falar a resposta? Alguém botou algo muito diferente? Então, letra B. A letra B eu poderia ter escrito, tá? Que a autora, para quem não fez ou quem errou, vou falar devagar, tá? A autora afirma, que, vírgula, a autora afirma que, vírgula, mesmo sendo instituída, a autora afirma que, vírgula, mesmo sendo instituída, a monarquia de base liberal, a autora afirma que, vírgula, mesmo sendo instituída a monarquia de base liberal, a maior parte das pessoas... Breno, vamos levantar. A maior parte das pessoas, aí entre parênteses, escravizadas, a autora afirma que mesmo sendo instituída uma monarquia de base liberal, a maior parte das pessoas, entre parênteses, escravizadas, não foram consideradas cidadãs livres e iguais. Preciso repetir? Tá tudo bem? Me avisem. Só repetir, não foram. Oi, não entendi? Só a parte de escravos. Ah, tá. Então vamos lá. A maior parte das pessoas, entre parênteses, escravizadas, não é nem escravas, perdão, escravizadas, não foram consideradas livres e iguais. E a C, para a autora, que setores sociais lideraram o processo de independência do Brasil, tá? Quem liderou, né, quem fez a liderança, foi aí Dom Pedro, com apoio, né, de grandes proprietários de escravos. Esse foi o setor social. Dom Pedro, o príncipe regente, e os proprietários de escravos. Dom Pedro e os proprietários de escravos. Vamos lá? Página 345, número 3. Comente as principais diferenças entre os modelos de governo estabelecidos na América. Repete. Qual, Lucas? A B, da número 1? Ou a C? A B? Então tá. Então, vamos lá. A autora afirma que, vírgula, mesmo sendo instituída uma monarquia de base liberal... Qual que você quer, Lucas? A? É isso? A número 1. B. Então, eu estava falando da B, menino.
Então, ó, a autora afirma que, vírgula, estou na B da número 1. Ah, você botou na C? Não. Isso que eu estou falando aqui é B. Não, essa é B. Bota uma seta para cima, indicando, ó. Vou repetir para você confirmar se é isso mesmo, tá? Ó, B. A autora afirma que, mesmo sendo instituída uma monarquia de base liberal, a maior parte das pessoas escravizadas, entre parênteses, não foram consideradas cidadãs livres e iguais. Essa é a B. A C, você vai colocar Dom Pedro e os proprietários de escravos. Bota uma setinha, que depois você apaga e ajeita. C, Dom Pedro e os proprietários de escravos. Agora, ó, 345, número 3. Vamos lá? Comente as principais diferenças entre os modelos de governo estabelecidos na América Espanhola e na América Portuguesa após os movimentos de independência. Então, olha só. Os países da América Espanhola, quando conquistaram a independência, foi implantado a República, tá? Já no caso aí do Brasil, né, da América Portuguesa, foi estabelecido o regime monárquico, tá bom? Então, olha aí a diferença, tá? Então, ó, repetindo. América Espanhola, 2 pontos. Botem assim, para ficar mais fácil. América Espanhola, 2 pontos. E bom dia, esqueci, eu não vi quem entrou. Aliás, vi e não prestei atenção para eu botar logo aqui na chamada. Peraí, e agora? Meu Deus. Foi Matheus, né? Foi Matheus. Então, ó, 345, número 3. Vai colocar assim, ó. América Espanhola, 2 pontos. Estabeleceram governos republicanos. Então, ó, América Espanhola, 2 pontos. Estabeleceram governos republicanos. América Espanhola, 2 pontos. Estabeleceram governos republicanos. Matheus, a gente está fazendo a correção, tá? Estamos na número 3 da página 345. Corrija essa página, depois você pega o que você perdeu, tá bom? Então, ó, 3, América Espanhola, 2 pontos, governos republicanos. Aí pode colocar na linha de baixo. América Portuguesa, 2 pontos. América Portuguesa, 2 pontos. Estabeleceu o regime monárquico. América Portuguesa, 2 pontos. Estabeleceu o regime monárquico. Foi? Tudo bem aí? Posso continuar? Ó, vou repetir para Matheus, tá? Ele chegou agora há pouco tempo. Matheus, página 345, número 3. Está pedindo a diferença do governo estabelecido pós-independência na América Espanhola e América Portuguesa. Então, você vai colocar assim, América Espanhola, 2 pontos, governos republicanos. Estabeleceram governos republicanos. Embaixo, na linha de baixo, América Portuguesa, 2 pontos. Estabeleceu o regime monárquico. Então, ó, número 4, nós estamos vendo aí, vocês estão vendo aí, né, uma linha do tempo.
Essa linha do tempo está aí com linhas vagas, né, linhas em brancos, e está pedindo para vocês colocarem aí os acontecimentos de acordo com as datas que estão aí vazias, tá? Então, olha, vocês estão vendo a primeira data, que é 1806. Nessa data, era para ter escrito o seguinte: bloqueio continental. Foi em 1806 que Napoleão Bonaparte, né, decretou o bloqueio continental. Então, nessa primeira linha vazia, de 1806, vocês irão escrever bloqueio continental. Então, aí a primeira linha, bloqueio continental. Logo abaixo de 1806 está 1808. Qual foi o acontecimento importante de 1808? Foi a vinda da família real ao Brasil. Então, em 1808, era para ter escrito vinda da família real e corte portuguesa ao Brasil. Na linha de 1808, vocês irão escrever o seguinte: vinda da família real e a corte portuguesa ao Brasil. Tudo bem aí, crianças? Tudo certinho? Qualquer coisa me fala, que eu vou mais devagar, que eu repito, tá? Só que tem que me avisar. Tá bem, professor. Não entendi, João? Tá bem, tá boa. Então, tá bom. Em 1810, não colocaram aqui, mas em 1810 aconteceu o Tratado de Comércio e Navegação entre o Brasil e a Inglaterra, né? Que foi estabelecido que os produtos ingleses entrariam no território brasileiro pagando menos impostos, além de outros benefícios aos ingleses, tá bom? 1816, a missão francesa chega ao Brasil. 1817, a Revolução Pernambucana ocorreu, né? Que foi Pernambuco e as regiões vizinhas contra o governo de Dom João VI. 1820, aí está aí, vocês irão escrever, Revolução do Porto, em Portugal. Em 1820, o fato importante foi Revolução do Porto, em Portugal. Foi aquela... Oi, Matheus. Foi aquela revolução que reivindicava a volta de Dom João VI. Então, em 1800... Oi, fala. Eu botei Revolução Liberal do Porto. Não tem problema, não? Tá certo. Tá certo, pode deixar, tá? Tá ok. Revolução do Porto, em Portugal. 1822, Dia do Fico. 1822, Dia do Fico. 1822, janeiro, tá? Perdão, que tem as datas embaixo. 1822, janeiro, Dia do Fico. 1822, setembro, Proclamação da República. 1822, em setembro, nós tivemos a Proclamação da República. Perdão, crianças, Proclamação da Independência. Apago República, tá? Porque não foi República, não, perdão. Proclamação da Independência. O Brasil se tornou independente. Em dezembro, nós tivemos a coroação de Dom Pedro I. Dezembro, coroação de Dom Pedro I. Então, vou repetir, tá? 1822, janeiro, Dia do Fico. 1822, setembro, proclamação da independência. E dezembro, coroação de Dom Pedro I. Aí embaixo está assim, ó. Agora circule o acontecimento da linha do tempo que é considerado o marco oficial da independência no Brasil. Vocês teriam que ter circulado a data de 1822, setembro, tá? A proclamação
da independência. Esse ato aí é que foi considerado o marco inicial da independência do Brasil. Então, vão circular aí todo 1822, setembro, proclamação da independência. Bem, fechamos, né? Tudo direitinho, tudo certinho. Então, agora, eu vou só fechar com vocês aqueles slides que eu passei semana passada. Não entendi, Samuel. Agora... Ai, mas é muito engraçadinho, né? É muito engraçado. Como é que fala no filme, né? É um fanfarrão, né? Então, olha só, eu vou colocar lá naqueles slides, para a gente ver onde nós paramos. O de dezembro, calma aí, coroação de Dom Pedro I. Dezembro, coroação de Dom Pedro I. Isso. Então, olha só, eu vou colocar aqui, novamente, aqueles slides que eu apresentei na aula passada, para confirmar com vocês em que ponto eu parei, tá? Eu lembro que eu tinha parado no dia do fico de Dom Pedro I, mas vou confirmar com vocês, tá bom? Todo mundo lembra? Vou confirmar e vou encerrar a explicação, né, seu Lucas? Todo mundo lembra como é que a família real e a corte portuguesa vieram parar no Brasil, né? Quem sabe me dizer aí como é que foi? Quem abre o microfone... Lucas, para de graça. Quem abre o microfone aí para me falar. Qual foi o motivo... Vou formular, tá? Vou formular a pergunta. Qual foi o motivo que trouxe a família real e a corte portuguesa a virem para a colônia brasileira? E aí? Não foi isso. Quem sabe me dizer? Isso aí foi porque Napoleão Bonaparte estava indo atacar ele? Isso aí, maravilhoso, perfeito, João Pedro, exatamente isso, tá? A família real e a corte portuguesa vieram para o Brasil por quê? Porque Napoleão Bonaparte estava indo atacar Portugal. Agora a pergunta, por que estava indo atacar Portugal? Porque eles estavam negociando com a Inglaterra. Porque o quê? Eles estavam negociando com a Inglaterra e Napoleão Bonaparte tinha proibido. Isso aí, isso é perfeito, tá? Que maravilha escutar uma resposta dessa, exatamente isso, tá? A família real, Dom João VI, tinha desobedecido, né, as ordens de Napoleão Bonaparte, desrespeitaram aí o bloqueio continental, continuaram negociando, comerciando com a Inglaterra, portanto, Napoleão organizou as suas tropas e foram invadir Portugal. Por conta dessa invasão, Dom João VI fez o quê? Fugiu para a colônia brasileira para proteger o que lhe rendava mais capital, mais dinheiro, que era a colônia. Porque ele não queria sofrer, ele não queria correr o risco de Napoleão Bonaparte tomar Portugal e também tomar, né, a colônia brasileira. Então, ele faz o quê? Abandona o trono português e vem aí para a colônia para se refugiar aqui e, ao mesmo tempo, né, tá mais próximo aí ao que lhe rendava mais. Então, ó, vou fazer a apresentação dos slides, para a gente poder confirmar se eu parei aqui no dia do fico. Deixa eu aumentar aqui. Então, olha só, eu parei aqui, me falem. Eu passei o que estava aqui para trás, ó. Revolução do Porto, eu falei, né? Fala aí para mim, crianças. Nós vimos a insurreição... Oi? Alguém fala aí para mim, por favor. Ó, olha só, nós vimos essa imagem aqui, deixa eu voltar assim, ó. Biblioteca Nacional, Jardim Botânico, não foi? Quem pode confirmar para mim? Acho que não, acho que... Deixa eu relembrar, então, alguns pontos, tá? Para poder ficar... Vou fazer... Lembra que eu falei sobre isso aqui? Você falou sobre isso aí. Então tá um ponto ativo. Falei sobre isso aqui. E isso aqui fica lá na parte, né, do rio, quando a gente desce das barcas. Inclusive, essa construção aqui, esse castelinho, né, está lá até hoje. Só que pela imagem a gente vê a diferença, né, do que nós vivenciamos hoje com essa imagem antiga, né? O mar, ó,
chegava até essa construção que existe na Praça 15 até hoje. Hoje está bem longe disso, tá? Então, vamos lá. Nós vimos, então, com certeza nós vimos isso aqui. Nós vimos que no governo de Dom João VI houve muitas mudanças no território brasileiro, foi criado o Banco do Brasil, surgiu aí o primeiro jornal do Brasil, né, do nosso país, a Gazeta do Rio de Janeiro, foi instalado aqui, né, as primeiras instituições de ensino superior, houve a criação do Horto, né, do Real Horto, que hoje conhecemos como Jardim Botânico, houve a criação da Biblioteca Real, que hoje é a Biblioteca Nacional do Brasil, houve a criação da Escola Real de Ciências, de Artes e Ofício, que hoje é a Escola de Belas Artes. Então, tudo isso aqui que foi criado em 1810, tá? 1808, existe aí até hoje. Né? Se nós formos lá na Biblioteca Nacional, vamos ver coisas, né, desse período, que ela foi criada nesse período. Depois, eu vou até ver, você tem como fazer uma visitação online na Biblioteca Nacional para a gente poder fazer isso. Porque eu consegui o link para a Biblioteca do Primeiro Reinado, tá? Que faz aí, guarda os acervos de Dom Pedro I, do período imperial. Depois eu vou entrar, quando a gente estiver nesse assunto, que é mais para frente, para a gente poder ver. Vou ver se eu consigo da Biblioteca Nacional também. Aí vimos a imagem da Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, né, que foi criado nesse período. Aí falei com vocês que essas medidas, essas criações, no entanto, só beneficiavam a nobreza, pois não eram acessíveis, né, a toda a população. Vimos aí, né, que houve aí muitas consequências com a vinda da família real e a corte portuguesa para o Brasil, que o governo joanino, ele mudou o dia a dia das pessoas, vários costumes foram importados da Europa, houve a elevação do alto custo de vida no território colonial, houve o crescimento populacional, aconteceu a urbanização da nossa, principalmente do Rio de Janeiro, né, que era a sede do governo, houve a criação de cargos públicos para os nobres poderem ocupar, passou a se ter a venda de títulos de nobreza, tá, para grandes fazendeiros, grandes proprietários de escravos. Vamos lá, houve o aumento de impostos para poder financiar, né, as despesas da corte. Vimos também, aí, tenho certeza que nós vimos que eu passei esse assunto, né, nós vimos que aconteceu a derrubada de Napoleão Bonaparte do poder da França. Napoleão foi preso e, com sua prisão, foi realizado o Congresso de Viena, aonde essa reunião estabeleceu a volta aí, né, a restauração do poder absolutista. Isso quer dizer o quê? Todos os monarcas que tinham perdido o seu trono para Napoleão teriam agora o seu trono devolvido, restaurado. Só que Dom João VI, ele não queria ir voltar para Portugal. E foi por conta disso que ele intitulou o Brasil como Reino Unido a Portugal e Algarves. Com que intenção ele fez isso, né? Sendo o Reino Unido, ele podia governar Portugal estando aqui, ou ao contrário, ele podia estar em Portugal e governar o Brasil. Por quê? Segundo essa nomenclatura de Reino Unido, seria uma coisa só, tá? Seria um reino só. Só que, como eu falei para vocês, como nós vimos, e até fizemos exercício, os portugueses, né, não gostaram aí muito dessa história, não, tá bom? Nesse período aí de Dom João, ainda no Brasil, em 1817, houve uma revolução em Pernambuco, aonde as pessoas, né, daquela região, da região Nordeste, reclamavam aí de melhorias também naquelas províncias, porque, afinal de contas, Dom João VI acabava focando, né, melhorias na região Sudeste, que era onde estava aí a sede do governo, e deixava as outras províncias meio que sem essas medidas, né, de mudanças. Então, o Nordeste, Pernambuco, começou aí a ir contra o governo de Dom João VI, tá? Eles queriam a melhoria daquela região. Na verdade, eles queriam até proclamar uma república separatista do resto do Brasil. Dom João VI enviou aí o seu exército para Pernambuco,
e acabou derrotando, né, os revoltosos e dando fim aí a essa rebelião, esse movimento dito aí como insurreição, esse movimento social. Em 1820, nós vimos que os portugueses, a elite portuguesa, começaram aí a exigir a volta de Dom João VI para Portugal, né? Eles reivindicavam que Dom João VI voltasse e estabelecesse o Brasil novamente como colônia, né? Dom João VI, a princípio, não queria, ficou aí se negando, até que, né, começaram a mostrar que ele não voltando, ele iria perder, portanto, o trono português. Então, Dom João VI volta para Portugal, aceita aí a limitação dos seus poderes, ele passa a governar através aí de uma Constituição, com o auxílio aí de parlamentares, tendo o seu governo, tendo o seu poder limitado. Só que Dom João VI, ele deixa aqui no território brasileiro o seu filho, Dom Pedro, tá? Dom Pedro, ao ficar no Brasil, ele também passa a sofrer pressão para voltar para Portugal. A elite portuguesa não gosta dessa ideia, né, de deixar Dom Pedro aqui e acabar dando aí a possibilidade ao Brasil, tá, de se tornar aí uma nação independente. Portugal temia perder as rédeas do Brasil. Na verdade, né, os portugueses eles queriam restabelecer o pacto colonial. Eles queriam restabelecer o Brasil na condição de colônia. Crianças, está tudo bem? Estão me entendendo? Fala aí para mim. Tá tudo bem, professor. Crianças. Tá? Tudo bom. Então, então tá ótimo. Então, a elite portuguesa pressiona cada vez mais Dom Pedro, tá? Para que Dom Pedro volte a Portugal e não fique aqui no território brasileiro, possibilitando essa chance de revolta, né, de independência. Mesmo porque eles já sabiam aí que a elite brasileira, nós também já tínhamos pessoas, vamos botar aí, né, ricos, né, que inclusive tinham comprado o título de nobreza aí no período do governo Dom João VI, e essas pessoas, esses grandes fazendeiros, esses grandes proprietários de escravos, eles reivindicavam aí a independência do território brasileiro. Por que eles queriam a independência, né? Eles queriam aí um crescimento do Brasil economicamente e também transformar o Brasil como uma nação, né? Tirar essa roupa, né? Essa capa de colônia. Então, começou aí, né, um jogo de influência, onde a elite portuguesa exigia a volta de Dom Pedro para Portugal, e a elite brasileira exigia a permanência de Dom Pedro no Brasil e que ele possibilitasse aí o Brasil a se livrar dos domínios portugueses, né, do domínio de Portugal. Dom Pedro, deixa eu voltar, perdão, Dom Pedro, então, em 9 de janeiro de 1822, né, ele declara aí a sua permanência no território brasileiro. Para ele fazer isso, ele teve apoio aí dos grandes fazendeiros, da grande elite e força do Brasil. Então, Dom Pedro, ele fala o seguinte, que se é para o bem de todos, geral da nação, diga ao povo que fico. E essa frase, né, essa atitude de Dom Pedro, ficou conhecido aí como o Dia do Fico. O Dia do Fico não simboliza, ou melhor, não significa a independência do Brasil ainda, tá? É um passo para, mas ainda não significa isso. O Dia do Fico significou que Dom Pedro iria permanecer no Brasil e as determinações vindas de Portugal para o território brasileiro iriam ser aceitas ou não conforme o interesse de Dom Pedro, né? Ele iria ali fazer a leitura de tal determinação e ia ver se era do interesse dele ou não respeitar aquilo que Portugal enviou. Então, o Dia do Fico significa não respeitar mais as ordens de Portugal, não aceitar mais, né, os mandos de Portugal, os mandos de Dom João VI. Então, vamos lá. A caminho da separação. Dom Pedro e o ideário, né, a ideia de separatismo. A primeira atitude de Dom Pedro, ao decidir ficar no território brasileiro, foi expulsar os soldados portugueses que eram aí contrários à sua decisão, tá? A aproximação da elite conservadora brasileira
ele nomeia o José Bonifácio como ministro, e todo decreto vindo de Lisboa só seria executado com a aprovação de Dom Pedro, que eu acabei de falar para vocês, né? Ele só determinava um decreto, né, vindo de Lisboa, se caso fosse do seu interesse. Interessante perceber que a independência do Brasil foi conduzida pelo sucessor do trono português. Então, a independência do Brasil, ela não foi um movimento popular, não foi uma atitude que veio do povo, tá? A independência do Brasil foi conduzida, né, pela elite. Na verdade, foi até mesmo conduzida pelo sucessor do trono. Então, a independência aconteceu e os moldes, né, desse novo regime político ocorreram conforme o interesse do sucessor do trono, conforme o interesse da elite, daquele que iria governar. Forças políticas atuantes naquele momento, naquele período. Nós tínhamos o Partido Português, que tinha seus interesses ligados à metrópole, defendia o restabelecimento do pacto colonial, e nós tínhamos, naquele período, o Partido Brasileiro. O Partido Brasileiro, ele tinha duas correntes, tá? Nós tínhamos a corrente radical ou democrática, que defendia o governo liberal, com participação popular por meio de representantes eleitos pelo povo, e nós tínhamos a corrente conservadora ou aristocrata, que defendia maior autonomia para o Brasil, apoiavam a separação, né, a monarquia constitucional, e rejeitavam a participação popular. Então, os partidos políticos atuantes naquele período eram o Partido Português e o Partido Brasileiro, nesse período de Dom Pedro, tá? E aí, né, em 7 de setembro de 1822, em resposta a um decreto vindo de Lisboa, que Dom Pedro aí não queria acolher, não queria aceitar, ele declara aí, né, ele dá o grito de independência ou morte, tornando o Brasil independente. A partir desse momento, o Brasil torna-se, né, o império, né, passamos a ter aí o imperador, Dom Pedro I, e o regime estabelecido é o regime monárquico, né, da monarquia absolutista, vamos dizer assim, tá? Que não deixa de ser. Porque Dom Pedro, ele assume com plenos poderes, porque, afinal de contas, vocês vão ver aí, quando nós formos tratarmos do primeiro reinado, ele não aceita, aí, a princípio, fazer a limitação do seu poder, mas aí é um assunto mais à frente aí, que nós iremos tratar depois, tá? Então, olha só, crianças, vou recapitular aqui alguns pontos, tá? Para a gente não cair aí na dúvida, tá? Qualquer coisa me fala aí se não entendeu. Então, ó, nós tivemos aí a vinda da família real e a corte portuguesa em 1808, tá? Essa vinda da família real e corte portuguesa ocorreu aí devido o não respeito, né, ao bloqueio continental. Ao chegar aqui, muitas mudanças ocorreram. Dom João VI trouxe para cá todo um costume europeu. Ele teve que fazer a urbanização da nossa cidade, das nossas cidades, principalmente do Rio de Janeiro, que se tornou sede do governo. Houve aí criação de universidades, o surgimento, veio a vinda aí de universidades, de escolas de bela arte, da nossa biblioteca, entre outras coisas. O governo joanino, né, ele acabou estabelecendo já desde o início a abertura dos portos, né, nós podemos aí comercializar com todas as nações amigas aí de Portugal. Foi estabelecido também o Tratado de Comércio e Navegação, o Tratado de 1810, onde os maiores beneficiados eram os ingleses, né, traziam para cá seus produtos pagando menos impostos. Então, assim, muitas mudanças ocorreram nesse período. Até que ocorreu aí a Revolução do Porto, né, em 1820, aonde a elite portuguesa exigia a volta de Dom João VI para Portugal. Ué, professora, mas Napoleão Bonaparte não tinha aí ocupado, né, Portugal? Sim, só que Napoleão Bonaparte, nessa altura do campeonato, ele já tinha sido aí preso, já tinha sido derrotado. Portanto, o Congresso de Viena restaurou a monarquia absolutista, ou melhor, né,
restaurou aí o regime monárquico dentro dessas regiões aí que tinham sido destronadas. Então, todo o trono perdido, né, que foi aí capturado, vamos dizer assim, né, foi tirado aí por Napoleão Bonaparte, com o Congresso de Viena, foi devolvido aos seus governantes. Então, a partir desse momento, Dom João VI, ele podia ir, né, voltar para Portugal. Só que não era mais do interesse de Dom João VI voltar. Ele queria permanecer no Brasil, né, por conta de inúmeros interesses dele. Só que a elite portuguesa passou aí a determinar sua volta sim, ou então ele perdia o trono. Qual era o interesse da elite portuguesa, né? Era restabelecer o pacto colonial, tá? Era restaurar aí o Brasil como colônia. Nós vimos que, para não perder o trono, Dom João VI faz o quê? Volta para Portugal e deixa seu filho aqui, Dom Pedro. A intenção de Dom João VI era governar de lá e ter aí seu filho no território brasileiro, no seu braço direito. Só que a elite brasileira, os grandes fazendeiros, os nobres brasileiros, começam aí a pressionar Dom Pedro a libertar o Brasil de Portugal, né? A romper esse elo de vez, né, com Portugal. E a primeira atitude de Dom Pedro foi decidir ficar no Brasil e não aceitar a exigência para que ele também voltasse, né, para Portugal. Então, o dia do fico, né, significou aí o não respeito mais, né, a não obediência mais aos decretos que vinham de Portugal para o Brasil. Quando Dom Pedro passou, ficaria no Brasil e não mais aceitaria as ordens de Portugal. Vimos que mais à frente, depois aconteceu a independência do Brasil para colocar fim de vez aos mandos de Portugal. Tudo bem, crianças, até aqui? Foi tudo tranquilo? Foi tranquilo, tranquilo. Ué, então tá bom. Então, para a gente fechar com chave de ouro, já que foi tudo tranquilo e maravilhoso, vai ficar para vocês a atividade da página 349. Fácil, fácil, moleza, moleza, hein? Essa atividade é só assim, fixando alguns pontos que nós vimos, tá bom? Então, 349, e só, anotem aí, que eu vou aí corrigir na nossa próxima aula, tá? Então, é só, crianças. Outra coisa que eu vou pedir a vocês, tá? Vão avaliando, vão pensando aí sobre as dúvidas na hora de fazer a atividade, o que não entendeu, tá? O que ficou meio estranho, para vocês poderem me falar e, se precisar, né, conforme a dúvida de vocês, eu repito o conteúdo, eu falo mais um pouco, não tem problema nenhum, tá? Depois, eu vou aqui separar a nossa aula, onde eu vou revisar os pontos de todos os assuntos que eu já dei até então, tá bom? Então, só isso, tá, amores? Um prazer ter aula com vocês novamente. E, peraí, rapidinho, deixa eu ver aqui quem faltou, deixa eu confirmar. Adam faltou, é isso mesmo? Adam, Bruno, confirma aí para mim. Adam, Bruno, Gabriela, João Pedro Portela. João Pedro Portela eu vi, né? Ele estava aqui, não estava, crianças? Me fala. Tô aqui, professor. Tá. Não, eu estou sem óculos, vi errado. João Pedro está aqui sim, foi João Pedro Goulart, não é isso? Faltou. João Vitor, João Pedro Goulart, João Vitor e só, né? Então, vamos conferir. Adam, Bruno, Gabriela, João Pedro Goulart e João Vitor Marçal. Só, né? Então, beijos, amores. Página 349, hein? Não esquece não, hein, de fazer, hein? Até semana que vem. Ana Luísa? Não, a Ana Luísa veio, eu dei presença a ela. Ela estava aqui, ela já saiu, mas ela estava. Tá? Eu vi na hora que ela chegou. Beijo, amores. Até semana que vem.